E na última quarta-feira, durante os alagamentos, a equipe do SAMU aqui de Camboriú foi acionado para uma ocorrência. E um vídeo que está passando pelas redes sociais chamou a atenção e críticas e perguntas de alguns usuários e alguns moradores, principalmente aqui do município de Camboriú. E eu converso com o técnico de enfermagem, o Henrique, que estava naquele momento dentro da viatura. Henrique, o que aconteceu naquela manhã de quarta-feira? Então, naquela manhã de quarta-feira nós fomos acionados, né, por uma emergência. Eu quero até deixar mais claro para a população, emergência é um caso quando ocorre um risco de morte. Então, o que acontece? A pessoa pode vir a óbito, certo? Era uma criança, já tinha convulsionado por 6 vezes, segundo relatos da mãe. Quando nós chegamos no local, de fato 39,5 de temperatura, é uma temperatura bem elevada. A maioria das incidências de convulsão são incidências voltadas à hipertermia, que é alta temperatura. E de pronto eu já identifiquei a emergência, a criança tremia muito, né? E nós fizemos todo o protocolo, averiguação de sinais e, pela questão de emergência, encaminhamos para o Ruth Cardoso. A maioria dos pontos de Camboriú estavam alagados, né? Nós estávamos na Monte Acaraí, era descer e atravessar. Nós temos uma ambulância, que é uma ambulância que foi doação do governo do estado, uma ambulância para esse tipo de situação. Uma ambulância que tem o respiro em cima, ela é uma ambulância que é para água, é para catástrofe. Então nós passamos pela rua Monte Acaraí, tinha um volume grande de água, mas eu quero deixar bem claro para a população, eu tenho uma criança emergencial comigo, né? Até a questão da gravação nós estávamos observando e gravando em relação ao volume da água que estava em Camboriú, porque até nós não tínhamos tido essa dimensão na madrugada, porque a gente não foi acionado pela manhã. Então quando nós gravamos foi em relação a esse volume de água. Nenhum momento a ambulância passou em alta velocidade, porque até nas nossas conversas que nós tivemos, a ambulância trabalha com 2.000 giros, uma rotação alta, o motor reduz a ambulância ao máximo, não tem como a ambulância passar em alta velocidade e acabar prejudicando alguém por conta disso. Em segunda instância, eu estou com uma vida nas minhas mãos, uma criança com 39,5 que pode vir a óbito, né? Até a questão de algumas pessoas que eu vi questionarem por que não escolheram outros pontos que poderiam não estar alagados. Uma coisa é falar quando a gente está fora da situação, outra coisa é falar quando eu estou no ato da situação. Eu não tenho como estar rua por rua diagnosticando se essa rua está cheia ou não, se essa rua passa ou não passa. Aí o que me aconteceria em segunda instância? Essa criança poderia ter uma nova convulsão, né? E Deus o livre de repente vir a ter um quadro de óbito, e as críticas seriam revertidas agora não mais em relação à água, mas em relação à vida da criança, que eu não salvei porque eu fiquei mensurando se as ruas estavam cheias ou não. Foi a rua que nós optamos por passar. Eu já vou para 11 anos de SAMU, conheço a via de Camboriú perfeitamente, conheço a Monte Acaraí, passamos por ali sem nenhuma preocupação, motorista muito seguro, muito consciente, um motorista treinado para esse tipo de situação. Passamos com tranquilidade, né? Tanto que no vídeo mostra que não existe uma alta velocidade. Encaminhamos a criança para o Ruth Cardoso, uma criança emergencial, foi atendida, graças a Deus já está estável. E para o SAMU o sucesso é esse. O sucesso é você conseguir salvar uma vida, é você conseguir mostrar para a população, esse é o nosso serviço. Até porque nós estamos completando aí 10 anos de SAMU, é um gancho que nós estamos fazendo de 10 anos de SAMU. Quem veste esse uniforme tem honra de salvar vida. Jamais nós pensamos em prejudicar alguém da população, mesmo porque é a população que nós socorremos, é a população que nós lutamos em prol da vida. Nós não conhecemos quem a gente salva, independente se ele for negro, se ele for branco, se ele for asiático, se ele for mendigo ou se ele for qualquer tipo de pessoa, nós entendemos na pessoa um ser humano. E nós vamos salvar. As pessoas me questionaram assim, e sobre a questão do risco, do protocolo, todo risco é aferido. Nós temos treinamento para que quando nós observamos uma cena, a gente interprete a cena e não coloque a equipe em risco. Tanto que a criança estava com a mãe, estava com a avó na parte de trás, ela tinha sido medicada, ela estava chorosa, né? E ela se acalmava com a presença da família. Até nisso a gente se preocupou para que a criança ficasse o máximo confortável. Eu já tinha passado por todo o estresse da convulsão. Então, o que eu queria passar para a população é assim, nós salvamos vidas, nós lidamos com um risco muito grande. Todos os dias a gente veste esse macacão e a gente não sabe, na verdade, se vai acontecer algum fato, como a população está acompanhando vários acidentes de SAMUs na BR,
socorristas do SAMU que ficaram com fraturas pelo corpo, alguns até vieram a óbito com o próprio macacão, mostrando para a população a honra que é de vestir esse macacão, de salvar vidas. Eu queria até fazer um adendo a todos que vestem esse macacão, a todas as pessoas que lutam em prol do SAMU, que continuem lutando, que nada façam vocês voltar atrás, porque é uma honra salvar vidas. Só quem salva sabe que quando a gente está numa situação de estresse e nas nossas mãos está uma vida, a gente luta sempre pela vida. Isso eu não falo só pela questão de socorrismo, isso é uma questão também jurídica. A vida sempre vai ser o bem comum que a gente vai lutar. Às vezes pode ser que entrou um pouco de água na casa de alguém, ou fez uma ondinha, mas quando isso acontecer, as pessoas olhem o vídeo e lembrem que tem uma criança com 39,5 de febre lá dentro, uma mãe chorando e pedindo socorro. Lembrem disso quando vocês verem o vídeo, que ninguém faz nada para prejudicar ninguém, nós fazemos para salvar vidas. Até disseram que nós destruímos a ambulância está rodando, a ambulância está trabalhando, a ambulância está em prol da população, em nenhum momento parou, a ambulância continua no atendimento, o bem público continua funcionando, e nós estamos aí dando essa explicação para a população e dizendo que a nossa meta será sempre salvar vidas, independente de qualquer comentário, independente do que as pessoas pensem. O bem maior que a gente luta é pela vida somente, e é pela vida que a gente veste esse macacão. E Henrique, no vídeo a gente nota que estava entrando água na parte da frente da ambulância, né? Até pelo grande volume. Mas a questão da criança, da família atrás, ali segurança total, porque ela é preparada para isso também. Exatamente, exatamente. Foi bem colocado. Ela é preparada para isso, ela é uma ambulância que já foi doada para o município para esse tipo de situação, né? Então o Estado me doa uma ambulância para enchente, para catástrofe. E eu não entro na água para atender uma vítima, ou não vou numa catástrofe para atender uma vida, sobrepesa a relação do que eu. Então, eu recebo um veículo do Estado que é para esse tipo de situação e eu não entro nesse tipo de situação, o que está acontecendo? Existe um desequilíbrio, né? Então, realmente, a criança foi colocada em segurança com a mãe e com a avó, tá? Entrar água dentro faz parte, faz a sucção, depois a água sai, mas ela é protegida e ela é feita para isso, existe um suspiro em cima que dá como se fosse um troller para ela passar na água, sem nenhum risco, sem nenhum problema. Por isso que a gente está hoje conversando e dando essa explicação, mostrando para a população que nem sempre, às vezes, o que é falado nas redes sociais é a verdade dos fatos. Eu até fiquei feliz, até comentei, né, com a TV Panorama, que eu acho muito, muito bonito essa questão de trazer a realidade dos fatos, né, de mostrar o verdadeiro jornalismo, que é apurar os fatos e não simplesmente colocar os fatos, às vezes, numa rede social, esperando que os comentários são gerados a partir de uma simples imagem, né? A verdade dos fatos, às vezes, nos desmonta, né? E depois as pessoas veem, poxa vida, fiz um comentário lá, porque as pessoas não é a questão de ser maldoso ou não, é o comentário que gera naquele exato momento. Mas depois as pessoas, poxa vida, eu fiz um comentário pejorativo e mal sabia que tinha uma criança emergencial, uma mãe precisando de uma vida, qualquer um com filho em necessidade vai pedir socorro e nós vamos ajudar da mesma forma. Henrique, tanto é que a ambulância está atendendo Camboriú diariamente, depois dessa ocorrência continua funcionando. Isso demonstra que foi um ato, claro, de emergência, que não estava passando mal, de consciência de você e também do condutor do veículo, tanto é que preservaram a viatura e que continua funcionando hoje, por exemplo, está de serviço. Exatamente, até quando a equipe jornalística chegou, a ambulância não estava no local, estava em atendimento, comprova que ela continua trabalhando, virão outros problemas de água, tá? Que nós passaremos também com segurança. Nós estamos aqui em prol da população. A população não pode ficar descoberta porque um motorista ficou com medo de repente entrar na água que ele não sabia se podia ou não podia. Ele tem que conhecer a via. Ele tem que saber, por mais medo que às vezes aparenta, meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Mas o motorista em si sempre seguro. Está sempre seguro, atravessa, entrega a criança com segurança. A população tem que ter essa segurança de que o SAMU vai chegar na minha residência de alguma forma, porque eu preciso, né? Nós entendemos que quando eu estou numa necessidade, a última situação de ajuda que eu vou ter é o bombeiro e o SAMU. Se não chegar, realmente não tenho o que fazer.